Graça e paz, nós estamos aqui para mais um Teologizando, falando de Bíblia, falando da Palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós estamos com um tema que certamente é muito sério, porque muitas igrejas estão batizando pessoas de qualquer forma, de qualquer maneira, até mesmo sem ensinar as Escrituras. Nós vivemos hoje uma corrente de liberalismo teológico, satânico e maligno, empurrado por outra corrente tão maligna quanto esta, o movimento apostólico. A concepção da Bíblia como única e suficiente palavra de Deus e sua interpretação, tendo por base a própria Bíblia, deu lugar sutilmente à hermenêutica da recepção. Um tipo de interpretação diabólica onde cada um faz sua própria interpretação da Bíblia. Desta forma, as grandes igrejas liberais, as laodiceias deste tempo, conforme Apocalipse 3,17, estão a declarar de si mesmas: rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. E terão de ouvir de Cristo: e não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Duras palavras de Cristo para igrejas grandes, fortes, mas liberais, mornas, prestes a serem vomitadas pela doutrina falseada e pelo único desejo de fazer números, adeptos e ganhar dinheiro. Meu nome é Carlos Santana, sou pastor, teólogo e escritor, e hoje vamos ver como as igrejas de nosso tempo, as igrejas de Laodiceia, têm transformado a doutrina do batismo na doutrina de fazer números, adeptos e pagadores de dízimos, contrariando a própria Bíblia no ato de fazer discípulos. Essas igrejas, das quais eu chamo de igrejas de Laodiceia, falam da grande felicidade por ter as pessoas tendo o desejo e o sentimento de se batizar. Realmente, na maioria, aquelas pessoas que desejam o batismo são pessoas sinceras de coração, no desejo de servir a Cristo, mas sem conhecimento de Cristo e de sua palavra, e que, é claro, deveriam ser instruídas na verdade e no conhecimento de Cristo. Mas vamos continuar. Essas igrejas, que eu chamo de igrejas de Laodiceia, falam de pós-acompanhamento, como se fosse um grande negócio. Veja que absurdo, sim. Primeiro batizam e depois vão ensinar ou orientar sobre o batismo. Elas mesmas se tornam uma aberração diante da Bíblia, da Palavra de Deus, na inversão dos valores bíblicos. Levam as pessoas a se batizarem sem nenhuma consciência de seu ato, do que estão fazendo. E ainda falam que após o batismo irão tratar das recaídas, dos medos, das inseguranças, que essas próprias igrejas são culpadas para com as almas. Essas igrejas, as igrejas de Laodiceia, usam do seguinte argumento, que antigamente se falava de curso de batismo, a pessoa antes de se batizar era ensinada, discipulada, tinha conhecimento de sua vida e responsabilidade com Cristo. Antigamente se abandonava os vícios, tinha mudança de conduta, mas preste muita atenção. Mas sem nenhum argumento realmente bíblico, declaram que agora fazem tudo ao contrário. Pois ao batizar as pessoas sem ensiná-las do Evangelho, sem discipular estas pessoas, sem permitir a estas pessoas o conhecimento de Cristo Jesus, da responsabilidade da vida cristã, sem permitir a estas pessoas abandonar os vícios ou terem mudanças de vida, essas igrejas e
igrejas de Laodiceia condenam a si próprias e, pior, são responsáveis por cada alma que se desvia. Você sabe que o número de desviados no Brasil se conta aos milhões. O site TG Gospel fala de 40 milhões de desviados. O site Missão, Palavra e Vida também fala de 40 milhões. O site Comunhão declara que apenas no Brasil entre 30 milhões e 40 milhões de pessoas algum dia fizeram parte do hall de membros de alguma igreja evangélica, mas se desviaram e hoje não estão em nenhuma denominação. Se ficarmos com as estimativas mais conservadoras, 30 milhões de desviados é muito, e grande parte da culpa deste número tão elevado de desviados vem destas igrejas, que eu chamo de igrejas de Laodiceia. Essas igrejas de Laodiceia, seguem ainda uma linha, dizendo que Cristo mesmo se batizou aos 30 anos e que milhares de pessoas, conforme a Bíblia, já se batizaram ao lembrar as primeiras conversões de Atos dos Apóstolos e que Jesus não foi investigar a vida de ninguém. Então, conforme eles, é necessário batizar de qualquer forma, o mais rápido possível, sem mesmo as ensinar a palavra de Deus. Essas igrejas de Laodiceia, estão chegando ao cúmulo do absurdo de abrirem links em seus sites onde qualquer pessoa pode se inscrever e ir em tal dia e tal horário e se batizar sem mais nada, sem alguém ter conversado com elas, sem ter falado do Evangelho, sem ter anunciado Cristo, sem ter orientado ela na santa palavra do Senhor. E essas igrejas de Laodiceia, têm um desejo maligno de ter números, cidadãos não do reino de Deus, mas de seu próprio reinado. E assim como mais números, podem ter mais dízimos, mais dinheiro, mais poder para manter seus pastores endinheirados. Mas o que a Bíblia declara? Mas qual foi a conduta da igreja primitiva, da igreja apostólica? A primeira referência neotestamentária de batismo refere-se a João Batista. Encontramos em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12, Marcos capítulo 1, versículo de 1 a 8, Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 18, João capítulo 1, versículo de 6 a 8. A ênfase do batismo de João é arrependimento. Suas palavras são fortes, falam de confissão de pecados e de produzir frutos dignos de arrependimento. Essas são as bases do batismo bíblico: confissão dos pecados com sincero arrependimento e a produção de frutos dignos desse arrependimento. Jesus Cristo foi batizado por João o Batista no Rio Jordão. Passagens descritas nos Evangelhos de Mateus capítulo 3, versículo 3 a 17, Marcos capítulo 1, versículo de 9 a 11, Lucas capítulo 3, versículo de 21 a 22 e João capítulo 1, versículo de 32 a 34. Nessas passagens, João Batista reconhece Jesus ser o Filho de Deus, imaculado, sem pecado, e por isso declarou de Cristo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João mesmo se nega a batizar Jesus. Aliás, seu batismo era para os pecadores, o batismo do arrependimento. Mas Jesus não possuía pecados. Jesus, porém, respondeu a João o Batista que ele haveria de cumprir toda a justiça e vontade do Pai. Seu batismo cumpria a justiça de Deus, o identificava com os pecadores sem nunca haver cometido pecados e chamava todos os seus futuros seguidores ao arrependimento e à nova vida. Sabemos por João capítulo 4, versículo 2, que o próprio Jesus não batizava, mas seus discípulos, e que assim a primeira comunidade dos batizados pelos discípulos de Jesus eram os próprios judeus, que é sabido tinham um conhecimento prévio das Escrituras ao ponto de esperarem a vinda do Messias. Na ordem chamada de a
grande comissão em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Jesus diz: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A ordem é perfeita. A igreja deve ir, o ide da pregação evangelística, missionária, o ide em todo e qualquer lugar e para toda e qualquer pessoa. O ide trará pessoas novas convertidas, então deve-se ensiná-las. Ensinar é a prerrogativa anterior ao batismo. Então, apenas depois de se ensinar, deve-se batizar. Termina o processo de ensinar? Não, de forma alguma. A ordem segue, continue ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. As 3.000 conversões e batismos de Atos, capítulo 2, versículo 37 a 41, estaria então contrária à ordem de Jesus e apoiam uma visão de batizar as pessoas sem ensinar os evangelhos? Se compreendermos o contexto de Atos, onde os discípulos recebem pela primeira vez o Espírito Santo, a primeira comunidade de judeus convertidos era, em parte, conhecedora das Escrituras e das práticas judaicas. O caminho havia sido preparado por Cristo por meio de seus ensinos. Vemos o processo nascituro da igreja. A igreja nascitura que irá preservar na doutrina dos apóstolos os ensinamentos, conforme Atos, capítulo 2, versículo 41. Ao contrário do que se pensa, a partir desta igreja nascitura, desta igreja que está nascendo em Atos dos Apóstolos, a igreja apostólica, ela se tornou tão disciplinada em ensinar seus novos convertidos que o autor de Hebreus, no capítulo 6, versículos de 1 a 2, fala dos rudimentos da doutrina de Cristo. É claro, ele chama a atenção dos seguidores de Jesus que deveriam sair dos rudimentos e alcançar mais iluminação nos ensinos da palavra de Deus. Mas o fato é que havia o ensino dos rudimentos da doutrina, das bases da doutrina de Cristo, como o ensino do arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino dos batismos, o ensino da imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e sobre a vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo, exortando os crentes da cidade de Corinto, fala de dois tipos de ensino presentes na igreja cristã apostólica. Uma ilustrada como leite e outro como manjar, confirmando e atestando Hebreus capítulo 6, de que a igreja ensinava seus catecúmenos, seus neófitos, conforme a ordem de Cristo, dando-lhes essa instrução inicial religiosa, esse leite materno espiritual da palavra de Deus para serem admitidos ao batismo. Catecúmenos ou neófitos eram os novos convertidos que, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, precisavam de confessar sua fé com sua boca e coração. E isto precisava do santo ensino da palavra de Deus. O didaquê ou didaque, palavra grega que significa ensino, doutrina, instrução, é um manual de discipulado dos primeiros anos da igreja cristã, da igreja apostólica, aproximadamente entre 60 e 70 depois de Cristo, e é um testemunho claro de valor teológico, histórico, de como a igreja ensinava a doutrina dos apóstolos. No próprio título do manual de discipulado está escrito a instrução dos 12 apóstolos, demonstrando que a igreja primitiva realmente perseverava na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42.
É interessante que no capítulo 7, no verso 1 do Didaquê, deste manual de discipulado do primeiro século, está escrito: quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E prova que apenas depois do ensino da palavra de Cristo, o catecúmeno, o neófito, o novo convertido era batizado. Por volta do século III, no máximo, até em virtude das graves perseguições que os cristãos sofriam, era normal que até 2 ou 3 anos se passassem antes que um neófito, um novo convertido, pudesse eventualmente ser admitido na igreja por batismo. Era o cuidado da igreja em preparar um novo convertido diante das dificuldades, das perseguições. A história de Perpétua, mártir do século III, morta na arena de Cartago, destroçada por animais, prova isso, pois ela era uma catecúmena, uma nova convertida que estava recebendo os ensinamentos de Cristo, mas presa e por causa do testemunho de sua fé em Jesus Cristo, foi batizada na prisão até antes do tempo, pois estava às portas do martírio por amor a Cristo. Mas e hoje? Igrejas que se dizem evangélicas, mas não são verdadeiras igrejas evangélicas. São, na verdade, as igrejas de Laodiceia, mornas, podres em suas doutrinas. Respondo a estas igrejas: por que ensinar primeiro e depois batizar? Bom, com base em toda palavra que eu trouxe, história, teologia, eu respondo em 3 pontos. Primeiro, foi ordem de Cristo ensinar primeiro e depois batizar. Segundo, foi seguido pelos apóstolos e pela igreja apostólica. Terceiro, foi seguido pela igreja dos primeiros séculos, mesmo diante das perseguições e de graves heresias. Mas, então, podemos perguntar: por que essas igrejas de Laodiceia insistem em batizar sem ensinar a palavra de Deus? Existem 30 a 40 milhões de desviados no Brasil. Estas igrejas de Laodiceia que batizam sem ensinar a Cristo e sua doutrina são uma das grandes responsáveis por este número e responderão diante de Deus. Não estão preocupadas com salvação, não estão preocupadas com transformação de vidas, mas apenas em números, apenas em mais recursos, apenas em mais dinheiro e mais poder. Se você está em uma igreja assim, que coloca as pessoas em uma fila, em um site de internet e batiza sem nenhum compromisso com Cristo e sua palavra, não aceite ser batizado desta maneira sem que alguém lhe ensine a palavra de Deus. Procure conhecer a Cristo, procure conhecer a Jesus Cristo, entender a palavra de Deus. Isto é uma obrigação da igreja de Cristo, ensinar a você a Bíblia, a palavra de Deus. Você precisa de conhecer a Cristo, você precisa de estar preparado, você precisa de estar pronto. E isso não vai em nada dificultar, impedir ou trazer atraso nesse processo que já está em seu coração da grande salvação de Cristo. Ao contrário, acrescentará a você força, virtude, graça de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se esses pastores não quiserem te ensinar, saia desta igreja, porque ela é uma igreja de Laodiceia,
e a sua alma vale mais do que essa estrutura. Ela não está interessada na tua vida espiritual, ela não está interessada em que você seja um representante do reino de Deus, mas ela está interessada em tantas outras coisas. Você ser mais um número. Procure um lugar santo, bíblico, que adore a Deus de verdade, que ensine a palavra de Deus e te leve para Cristo Jesus. Faça o batismo segundo Jesus ensinou. E Deus abençoe sua vida. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.